Olá, alunos! Sou o professor Expedito, professor de matemática, e hoje nós vamos dar início, ao assunto de probabilidade, não é? E a habilidade de probabilidade é relativa à semana 5 do PET 2, tá certo? E nossas habilidades que nós vamos aprender nessas próximas aulas, não só nessa aula de hoje, é identificar o espaço amostral em situações de problema, daqui a pouquinho a gente vai falar o que é espaço amostral, e resolver problemas que envolvam o cálculo de probabilidade de eventos. E para estar fazendo essas duas habilidades, para você estar aprendendo essas duas habilidades, nós vamos seguir alguns passos. Então você não vai fazer tudo de cara, Nós vamos fazer devagar para a gente ir entendendo. Então, nós vamos começar falando, o que é um espaço amostral. O que é o espaço amostral? O espaço amostral é o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. Então, o que quer dizer isso? Que são todas as possibilidades que você tem, que você está estudando de acontecer alguma coisa. Por exemplo, você vai estudar quantas placas de carros existem. Então, quantas placas existem? Isso é o espaço amostral. Quantas existem no espaço amostral? Agora, por exemplo, se você quer, nós vamos falar de evento, é qualquer subconjunto do espaço amostral. Mas se você quer, por exemplo, uma placa que tenha letras do seu nome, então quantas placas têm letras do seu nome? É uma outra pergunta, tá vendo? É um outro cálculo. Mas isso não é o total, isso é só uma parte das placas. Então isso a gente chama de evento. Então evento é aquilo que você quer que aconteça e o espaço amostral são todas as possibilidades do que pode acontecer, não só o que você quer. Isso vai ficando mais claro à medida que a gente for fazendo os exercícios, for entendendo melhor isso. Mas antes da gente estar fazendo essas contas, a gente precisa estar entendendo alguns conceitos. Entre esses conceitos, nós precisamos entender o princípio fundamental da contagem. O que é isso? São algumas contas que você tem que fazer para achar a quantidade de coisas mais rápidas. Então, por exemplo, nesse caso aqui, um aluno comentou que possui 5 calças e 15 camisas de cores distintas. Você sabe dizer de quantos modos distintos esse aluno poderá se vestir usando uma calça e uma camisa? Então, por exemplo, uma calça azul, uma camisa verde, uma calça verde, uma camisa azul. Se você for trocando essas possibilidades, quantas maneiras diferentes você consegue com 5 calças e 15 camisas? Você já viu essa matéria, então provavelmente você já saiba a resposta. É exatamente 5 vezes 15, Então, 5 vezes 15, 75 possibilidades. O que quer dizer isso? Que você vai passar 75 dias sem repetir a roupa, Você pode pôr uma calça azul com uma calça azul com uma camisa verde, uma calça azul com uma camisa branca e assim por diante. Isso equivale mais ou menos a 2 meses e 15 dias, 75 dias são mais ou menos 2 meses e 15 dias. Então, uma pessoa que tem no guarda-roupa 5 calças e 15 camisas, ela fica aí aproximadamente 2 meses sem repetir a roupa, tá certo? É isso que quer dizer isso. Então, esse daqui é um tipo de fazer contagem, É mais fácil do que você ficar escrevendo lá, por exemplo, Deixa eu ligar a caneta. Camisa verde, calça azul, camisa azul, calça verde. Até você escrever tudo isso para depois contar, imagina 75 opções diferentes. É inviável. Por isso que a gente tem aí que ao invés de enumerar essas coisas, a gente fazer uma conta. E essa conta é de multiplicação. É o primeiro princípio, então, que a gente chama de princípio, porque é o começo dos problemas de contagem. Então, nos problemas de contagem, você vai multiplicar. É uma forma de você contar mais rápido determinadas coisas. Então, vamos pegar um outro exemplo. Um outro aluno diz que possui 9 calças jeans, 8 camisas brancas, 12 camisas pretas e 8 camisas vermelhas. Você sabe dizer de quantos modos distintos esse aluno poderá vestir uma calça e uma camisa, considerando apenas as cores? Então veja bem,
Então agora você não vai mais preocupar se ele é camisa, calça, você vai considerar cores. E quantas cores nós temos aqui? Você já parou para pensar? É diferente da quantidade de roupa. Nós estamos falando agora das cores. Então, se você estiver falando apenas das cores, você vai ter apenas 3 opções, não é? Porque jeans, apesar dele ter 9 calças, mas todas essas calças são de uma única cor, a cor jeans, não é? É essa cor aí. E as camisas, né? Aí você tem camisa, apesar de ser 8, mas a cor é branca. Apesar de ser 12, a cor é preta. Apesar de ser 8, mas elas são vermelhas. Então, na verdade, ele, apesar dele ter aí 28 camisas, mas cor mesmo são só 3, né? Branca, preta e vermelha. Então, considerando as cores, você vai ter aí só 3 opções de cor, não é? Só 3 opções de cor. Para a calça, você tem uma opção de cor, que é a jeans, e para as camisas você tem só 3 opções de cores. Então, se você considerar só as cores, você vai ter só 3 opções. Tá vendo? É bem diferente do outro exercício que a gente leva em consideração a quantidade de peças e não a quantidade de cor. Então é muito comum, às vezes, um aluno ter um guarda-roupa cheio, não é? Você ter lá 30 camisas, 40 camisas, igual aqui 28 camisas, mas quando você vai, por exemplo, para um aniversário, vai para uma festa mais chique um pouco, você fala assim, eu não tenho uma camisa, eu não tenho uma roupa, eu não tenho um vestido, porque acontece exatamente isso aqui. Você tem muitas peças, mas todas as peças são da mesma cor ou com a mesma estampa, o mesmo feitio. Então, é muito importante quando a gente está montando o guarda-roupa no dia a dia nosso, que você vá comprar, né? Um parente te oferece, às vezes no aniversário, você quer uma calça, você quer isso? É importante que você tenha claro para falar para esse parente, olha, se você puder comprar uma calça, né, caque, uma calça preta, dá uma dica, não é? Para essa pessoa comprar uma calça que não seja jeans, por exemplo. Senão você já tem 9 calças jeans. O parente vai te comprar mais uma e ele te compra mais uma jeans. Quer dizer, você fica totalmente sem opção. Se você precisa de um calçamento, você vai ter que ir de calça jeans, né? Você não tem uma outra opção. Então, isso não é muito bom. É sempre bom a gente olhar o guarda-roupa da gente e ter várias opções, né? E não só de cor, mas também de tecido, de tudo mais. Você tem um guarda-roupa variado. Aí você te atende. Você pode ir num clube, você pode ir numa igreja, você pode ir num casamento, você pode ir num aniversário. Então, é importante a gente estar atento. Por isso, a gente atenta para o princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental vai te explicar justamente isso, para você atentar no seu dia a dia. Então, vamos continuar. Um determinado site pede que você crie uma senha de 6 caracteres. Muito comum hoje em dia, né? Utilizando apenas letras latinas maiúsculas, ou seja, só pode escrever letras maiúsculas e latinas. Então nós vamos do A até o Z, né? Quantas combinações uma pessoa deverá tentar, na pior das hipóteses, para descobrir a senha? Muita gente se pergunta isso, né? Quantas senhas existem com 6 letras, e se colocar número, e tudo isso dificulta. Mas como que eu faço essa conta? Então vamos lá, vamos pensar nisso aí, um outro pensamento. Eu tenho 6 caracteres e para cada caractere, quantas escolhas eu posso fazer? Então vamos lá. Ó. Na primeira vez que eu for escrever uma letra maiúscula, quantas letras eu tenho para escolher? Eu tenho as 26 letras do alfabeto, tá certo? Então, na primeira escolha, eu tenho as 26 letras do alfabeto. E na segunda escolha, também eu tenho 26 letras. Por quê? Porque aqui não está falando nada que impeça, não é? O exercício não está te impedindo de não repetir, não está te impedindo de nada. Então, para a segunda escolha, eu também tenho 26 letras. Para a terceira escolha, também eu tenho as 26 letras, posso escolher qualquer uma. Por exemplo, eu posso começar uma senha, por exemplo, com M, M, M. Tá? Ou, por exemplo, A, A. Tá certo? Posso começar igual. Ou posso começar diferente. Por exemplo, A, B, C, T, U, V.
também posso fazer assim, né? Eu estou seguindo o que está pedindo. Caractere diferente, né? E letra maiúscula. Então, eu posso tanto fazer repetindo, quanto fazer totalmente diferente, tá certo? Então, para as 3 primeiras escolhas aí, eu tenho 26, para a 4ª escolha também 26, para a 5ª escolha também 26 e para a 6ª escolha também as 26 letras. Então, se eu fosse fazer essa conta, né, seria 26 elevado a 6, o que quer dizer isso? 26 vezes 26 vezes 26, 26, 26, 26, e vai dar aqui este valor aqui, não é? 308.915.776 senhas diferentes que eu posso fazer. E aí nós vamos ver um outro exemplo agora parecido com esse, mas tem um detalhezinho que eu quero que você preste muita atenção. Então vamos lá. Ó. Outro site pede que você crie uma senha de 6 caracteres distintos, utilizando apenas letras latinas maiúsculas. Aí você vai falar assim, mas não estou percebendo o que tem diferente. Tem uma coisinha, uma palavrinha diferente. E é justamente essa palavrinha, essa palavra aqui, distintos, é que você tem que tomar cuidado nos seus exercícios. Por quê? Distintos significa que você não pode repetir o que você já usou, né? Tem que ser diferente do que você já usou. E aí nós vamos ter um outro pensamento. Que pensamento? Vamos ver aqui. Olha só, na primeira letra, eu posso colocar qualquer uma das 26 letras, né? Do A até o Z, desde que seja maiúsculo. Então eu posso escolher qualquer uma. Mas uma vez que eu escolho uma, por exemplo, a letra D, por exemplo, se eu escolher a letra D, eu não posso usar mais a letra D na senha. Então, na minha segunda opção, eu vou poder usar qualquer letra, menos a que eu já usei, menos a letra D. Então, quantas letras tem que eu posso usar? 25 letras. Seguindo o mesmo raciocínio, né? Quantas letras eu tenho se eu já escolhi 2 letras? Se eu já escolhi 2 letras, eu tenho a opção de 24. Depois de 23, 22 e 21. Então, qual que é a diferença de um exercício para o outro? De um exercício para o outro, que no outro eu podia repetir. Então, era 26, 26, 26 em cada escolha. Nesse eu não posso repetir. Então, eu tenho 26, 25, 24, 23, 22 e 21. E olha que o resultado aqui é praticamente, né, a metade do que nós vimos, né? Então aqui vai dar 165.765.600 possibilidades diferentes de fazer a senha. Eu quero que você observe principalmente essa questão da palavra distintos. Então, quando é distinto, significa que eu não posso repetir. Se não está falando nada, aí eu posso repetir, tá certo? Os exercícios são nessa linha. Então vamos lá. Juliano e Rodrigo foram à loja adquirir um notebook para cada um. Cada máquina admite as seguintes opções de configuração. Então nessa loja, você pode escolher qualquer um dos 3 tipos de disco rígido. Lógico que quanto maior, mais caro, tá certo? Processador, você também tem 3 opções, os mais modernos, mas novamente, quanto maior aqui o processador, mais caro você vai pagar pela máquina. Memória RAM de 8 GB e de 16 GB, também é a mesma coisa. E a tela, ele só tem 2 opções também, de 15 polegadas, né, e de 21 polegadas. Então, nós vamos aí pensar quantas maneiras diferentes tem de eu fazer um computador. Por exemplo, eu posso pegar aqui, se eu não tenho muito dinheiro, eu pego um disco que está no meio termo, pego um processador mais barato, mas ainda é assim um bom processador, põe um pouquinho mais de memória, né? Pego uma tela menor, então isso daqui é uma escolha, né? Esse é um tipo de escolha. Mas eu posso também estar com dinheiro sobrando, não estou preocupado com o dinheiro, eu quero o top de linha, então eu pego, por exemplo, 1 TB, o i9, pego 16 GB e pego de 21 polegadas. Isso é outra escolha. Mas pensa, se eu for ficar pensando dessa forma, eu vou gastar um tempão para chegar à conclusão de quantas maneiras eu tenho diferentes de fazer isso. Tem um jeito mais fácil? Tem, exatamente o que nós vimos anteriormente, né? É a gente multiplicar essas opções. Então vamos lá. Ó.
Para a primeira opção, eu tenho 3 possibilidades. Para a segunda opção, eu também tenho 3 possibilidades. Para a memória, eu tenho 2 possibilidades. E para a tela, eu tenho 2 possibilidades. E aí você vai falar assim, mas Expedito, você deveria ter colocado 3 vezes 3 vezes 2 vezes 2. Sim, mas é exatamente a mesma coisa, tá certo? Depende do que você está escolhendo primeiro. Se você está escolhendo primeiro o disco rígido e depois, por exemplo, o processador, então você vai ter essa configuração aqui. Mas se você está escolhendo o disco rígido e depois a memória, né, você está trabalhando com memória primeiro, porque tanto o disco rígido quanto a memória RAM são memórias, então se você escolhe as memórias primeiro, você vai estar trabalhando com essa configuração. Então isso depende muito de como você está fazendo a escolha, a ordem que você está fazendo a escolha, tá certo? Mas o importante é que você entenda que para cada escolha você tem uma quantidade de opções. Então, para essa escolha aqui, eu tenho 3 opções. Para essa escolha, eu também tenho 3 opções. Para a escolha da memória, eu tenho 2 opções. E para a escolha da tela, eu tenho 2 opções. Então, fazendo as contas, eu tenho 36 modos diferentes, né, de estar montando esse computador. E olha que são poucas coisas, né? São poucas peças que eu estou escolhendo. Teria mais peças aí, como fonte, como outros, né? Se vai ler disquete, se não vai ler disquete, se vai ler CD, se não vai ler CD, entradas, traseira, USB e tudo mais. Então, são várias opções que você tem, tá bem? Vamos para agora falar de um outro método. Um outro método é o seguinte, veja o produto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem uma maneira de escrever isso fácil? Tem. É você usando esse símbolo aqui, ó, o ponto de exclamação. E nesse caso a gente não vai falar ponto de exclamação, nós vamos falar fatorial. Então quando você usa esse ponto de exclamação após um número, quer dizer que você vai multiplicar do número 1 até esse números naturais, né, números naturais, você vai multiplicar até chegar nele. Então, por exemplo, 7 fatorial é 7 vezes 6, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7. Ou o contrário, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. A mesma coisa 5 fatorial. O que é 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. É isso que quer dizer esse símbolo. E para que ele serve? Para facilitar esse tipo de coisa aqui, ó. De quantas maneiras podemos ordenar em fila 6 pessoas? Então você tem 6 pessoas, pensa, você pode colocar o João no último lugar, a Ana no primeiro, ou a Ana no primeiro e o João no último, e assim por diante. Você pode fazer isso com as 6 pessoas, concorda? Então vamos pensar, na fila tem quantos lugares? 6 lugares. Para eu escolher a primeira pessoa, quantas opções eu tenho? Para eu colocar, vamos dizer que a fila comece aqui. Então, eu vou ter uma pessoa aqui, mas para escolher quantas eu tenho? Eu tenho 6. Na segunda vez que eu for pôr a segunda pessoa, quantas pessoas eu tenho? Eu não tenho mais 6, porque uma está aqui. Eu tenho quantas? 5. Estão percebendo o raciocínio? Então, é exatamente isso, ó. Eu tenho 6, depois eu tenho 5, depois 4, 3, 2 e a última por último lugar. Então, portanto, o número de permutações simples de 6 pessoas é 6 fatorial. É exatamente o que a gente estava vendo. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E isso vai dar 720 possibilidades diferentes de fazer uma fila com 6 pessoas, não é? Vamos ver mais um. Quantos são os anagramas da palavra estudar? Então, a mesma coisa. Anagrama significa você trocar essas letras aqui do estudar de lugar. Quantas chances, quantas possibilidades eu tenho? A palavra estudar tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, não é? 7 letras. Então, eu tenho uma permutação de 7. Então, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 5.040 possibilidades.
Eu deixei alguns exercícios ainda para você fazer aqui na apresentação. Espero que você faça. Uma boa semana, um forte abraço para você.